Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo aí, né? Aqui mais uma vez para a nossa terceira aula aqui no canal CIA da Eletrônica, beleza? É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje estamos aqui para realizar essa terceira aula, como foi combinado, né? Tô tentando fazer igual eu falei para vocês, estou tentando colocar conteúdo toda sexta, beleza? É meio complicado porque o dia que eu tiro para fazer conteúdo para vocês, praticamente eu tiro o dia mesmo para dar a aula, né? Apesar que para vocês chega aí 30 minutos, 35 minutos de aula, mas para mim aqui a gente tem que separar material, tem que testar, tem que bolar a aula direitinho, né? Criar a aula direitinho para vocês, para não cometer erro de falar coisa que não deve, né? E para tentar passar da melhor forma possível para você estar aprendendo. Beleza, pessoal? Na aula anterior a gente esteve comentando referente aí sobre a questão dos transistores, né? Os nossos transistores aí, NPN e PNP, né? Eu estou aqui com alguns componentes que são utilizados aí na eletrônica, alguns componentes aí para nós começar a fazer os nossos testes, né? Beleza? Mas antes de a gente começar a fazer nossos testes aí, a meter bronca aí, eu quero só ressaltar alguns detalhes. Pessoal, eu tenho alguns comentários aí, né, que teve, alguns comentários. Um dos comentários eu quero esclarecer, né? Eu creio que a pessoa que comentou, né, vai entender também que eu estou comentando aqui com o maior respeito, o maior carinho, viu? Respeito vocês como meus amigos, como meus alunos, viu? Mas com o maior carinho. Eu tive uma crítica, né, referente a essa pasta aqui, né? Eu tive uma crítica referente a essa pasta, né? Ela é uma pasta de solda. Essa pasta aqui, pessoal, o pessoal costuma falar que essa pasta não serve para trabalhar em circuito eletrônico, né? Trabalhar com circuito eletrônico, só com circuito elétrico pesado. E isso não procede. Como eu falei com vocês, se for contar todo o tempo meu de carreira aí, eu já estou indo para 24 anos já de manutenção em eletrônica. E sempre, pessoal, usei dessa pasta. Sempre usei. Em 2000 em torno de 2009, 2010, eu fiz curso no Senai, a gente usava dessa pasta. No Senai também, a gente usava dela. Então assim, meu amigo, a pessoa que fez a crítica aí da pasta, pode ficar tranquilo, você pode usar ela tranquilo na sua bancada aí, não vai te trazer transtorno nenhum. Essa pasta ela não é recomendada para você usar ela em dissipador. Aquela pasta térmica que chama, né, que é a que usa em dissipador. Aí com certeza ela não é recomendada. Ela não pode ser usada. Não é nem recomendada, ela não pode ser usada. Né? Que é aquela que você usa ela aqui, ó, atrás desse camarada aqui, ó. É uma pasta branca, tá vendo? Daqui acho que dá pra vocês verem, ó. É uma pasta branca. Tá vendo? Ó? Isso aqui é um STK. É uma saída de áudio de um aparelho de som. É um STK, é um amplificador. Tá vendo? Então, pessoal, então essa pasta não pode ser usada nesses componentes. Por exemplo, igual esse aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um TDA, isso aqui é uma saída de áudio também, de microsystem, né? Então ela não pode ser usada, beleza? Mas para solda de bancada, de placa eletrônica, circuito eletrônico, ela é recomendada e pode usar tranquilamente. Não tem nenhuma contraindicação de usar essa pasta aqui, beleza? Pode ficar tranquilo que, meu amigo, você que comentou aí, né? Eu não vou ficar citando nomes, pessoal, porque é ruim, né? A gente ficar citando nomes. Mas o amigo que comentou aí referente à pasta, não sei se você estava com dúvida sobre isso aí ou o que foi, mas ele pode usar essa pasta tranquilamente aí que não vai ter problema nenhum para ele, beleza? Pode ficar tranquilo aí que não vai ter problema nenhum para ele. Então aqui, pessoal, a gente está com alguns componentes aqui, ó. Aqui a gente está com, isso aqui são uns diodo, né? Alguma saída que usa, principalmente nessas potências, taramps, pirâmide, né? Essas hotstar, então tem muitas potências que usam muito essa saída aí. Essa aqui é um STK, ela é uma saída de aparelho de som, né? Os aparelhos aí da Sony, né? Vários aparelhos usam esse modelo aí, né? Isso aqui são os TDA, ó. Os TDA usa muito em microsystem, né? Aqueles aparelhos microsystem, a gente usa bastante deles.
essa saidinha de áudio aqui. Aparelho de som automotivo, vai muito tela também, aí pra vocês verem, tá vendo? É uma saída, um TDA, beleza? Aqui nós temos resistor, né, que eu quero falar algumas coisas pra vocês aqui, referente a teste de resistor. Aqui nós temos alguns capacitor, alguns modelos de capacitor, né, diodo, transistor, né, transistor, circuito integrado, alguns diodo, né, transistor. Aqui eu tenho uma bateria 9 volts aqui, que dependendo se der tempo nessa aula aqui, eu vou explicar alguma coisa sobre, né. E aqui tem aqui alguns fusível, né, que até teve também uma inscrita também aí, que ela puxou minha orelha que eu falei fusível, fuzil, né. Mas deixa eu explicar pra vocês, pessoal. Eu vim do interior, então a gente lá no interior a gente fala dessa maneira, e é meu jeito de falar. Mas com certeza, pela bagagem que a gente tem de experiência na área, a gente sabe que o nome correto é fusível. Então me desculpa aí, minha amiga, que fez o comentário aí do fuzil, viu? É porque eu só falo fuzil, então eu creio que devagarzinho vocês vão acostumando comigo aí. É meu jeito de falar, eu sou pessoa que vim do interior, vim da roça, né? Há 24 anos estou na cidade, trabalhando, né? Desde que formei, mas minha infância foi na roça. Então a gente tem o nosso jeito de falar, né? Mas eu creio que todo mundo entende, né? Mas agradeço ela pela a dica aí que ela deu, né? Com certeza o nome certo é fusível, né? Sem problema nenhum, beleza? Então vamos que vamos, pessoal. Vamos agora para a sequência aí que eu quero passar para vocês. Eu vou estar passando para vocês primeiro aqui sobre como testar um transistor NPN e PNP, como você descobrir quem é quem. Quando terminar isso aqui, a gente vai passar para os resistores. E aí vamos entrar para a tabela, beleza? A tabela que eu quero mostrar para vocês aí é a sequência da tabela dos resistores, que vocês aqui de anotar as cores, né? A numeração das cores aí. Então agora vamos passar para a tabela dos resistores aí para estar a gente já fazendo os testes, beleza? E logo após isso aí, nessa mesma aula ainda, a gente vai começar já a trabalhar, a identificar um defeito. Essa placa aqui, pessoal, ela é uma placa de uma televisão Philips 22 polegadas. Então aqui as barras de LED dela, ó, tá vendo? As barras de LED dela, né? Uma barra com 4 LED, cada barra são 8 LEDs, e ela está queimada essa placa. Então a gente vai descobrir o defeito dessa placa aqui, né, com vocês. Vamos fazer o teste aqui na prática, descobrir o defeito dessa placa aqui. Assim que descobrir o defeito da placa, a gente trocar o componente e ver se ela vai ligar. Se ela vai acender os LEDs, se ela vai ligar. Já está queimada essa placa. A gente vai descobrir junto aí o que está acontecendo com ela. Beleza? E tô com mais algumas placas aqui, né, de televisão, fonte de televisão. Como eu falei para vocês, não vamos entrar ainda nas placas de vídeo ainda, porque antes de vocês entrar nas placas de vídeo, para pegar um sistema e uma aprendizagem mais potente, mais reforçada, mais prática, a gente tem que aprender a usar esse camarada aqui, ó, né? Vocês têm que aprender a usar esse camarada aqui. Então, só quando vocês aprenderem a usar esse camarada, aí a gente vai passar para essa parte, que já é a parte já mais profissional da eletrônica, beleza? Então eu vou estar ensinando para vocês todas as escalas aí, ó, que tem no multímetro, tá vendo? Todas as escalas tem aqui, eu vou estar ensinando vocês como que faz para testar, né? Aqui tem o outro, que eu gosto de usar ele também, um multímetro muito bom, mas eu vou estar passando para vocês tudo direitinho aí, todas as escalas aí, como usar cada escala, em qual componente você deve usar cada escala. Por exemplo, você está aí com um diodo, né, um resistor, um capacitor, um transistor, testar na placa, quais escalas que tem que ser usada aqui, beleza? Então, vamos lá, vamos pegar firme aqui. Vou começar aqui, como vocês identificar com o multímetro, quem é o NPN, PNP, e depois vamos passar para o resistor, e depois do resistor, vamos trabalhar nessa placa aqui, vamos descobrir qual o defeito dessa placa aqui, o que está acontecendo com ela, que ela não está funcionando, né? E vamos consertar ela aqui, hoje ainda nessa aula, e vamos ver ela funcionando. Pra você já começar a pegar já a prática já de pôr a mão na massa e consertar uma placa de circuito, beleza? Então vamos lá. Então, galerinha, então aqui nós tem aqui, a gente tem aqui o transistor NPN, ok? Esse aqui é um transistor NPN e esse aqui é um transistor PNP. Agora, como eu falei pra vocês, eu vou estar ensinando como é que você vai testar isso no multímetro, beleza? Vocês vão aprender como é testar isso no multímetro. Então aqui
de acordo com a aula que a gente deu na aula 2, eu expliquei para vocês que eles têm, eu acho que dá para vocês verem aqui direitinho, não dá? Base, coletor, emissor, correto? Base, coletor, emissor, PNP, NPN. Ou seja, esses transistores aqui, PNP e NPN, eles têm uma regra para você fazer o teste no multímetro. Não é só pegar e colocar a ponteira do multímetro em qualquer um das perninhas dele aqui, das pontas dele, que vai dar certo não. Tem que ter uma regra para vocês testar ele. Eu vou estar mostrando para vocês. E a gente vai começar com o NPN. Vamos começar com o NPN. Ó. Esse aqui é o NPN, esse aqui é o PNP. O multímetro na escala de continuidade, né? Ou seja, na escala aqui de diodo. Tá vendo? Na escala de continuidade, que é a mesma que eu ensinei pra vocês, que é a de BIP, né? Vocês fazem aquele testinho pra saber se tá dando uma pitadinha também, né? Ó. Pessoal, a ponteira preta, o negativo, você tem que direcionar ele na ponta que vai ser a base. Correto? E essa ponta que vai ser a base, ela vai te dar o resultado com a ponta positiva do multímetro. Então nós temos aqui as duas ponteiras, né? E aqui nós temos as três perninhas aqui do transistor, beleza? Aí tem uma pergunta, tem muita pergunta, e o pessoal me perguntando pra mim também, pessoal. Qual que é a diferença do transistor NPN pro PNP? A diferença, pessoal, a diferença é bastante simples. A diferença do transistor NPN pro PNP é que o sentido de fluxo da corrente elétrica, entendeu? É o sentido de fluxo da corrente elétrica dele. E isso que é a diferença do transistor NPN pro PNP. É apenas o sentido do fluxo da corrente elétrica. É a direção que a corrente elétrica está conduzindo. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, a ponteira aqui na perninha do meio aqui, ó. Vou estar colocando nessa perninha do meio do transistor, ó. A ponta preta. Tá vendo? A ponta preta aqui está na perninha do meio. Vou ver se eu dou um zoom. Não sei se vai melhorar ou vai piorar, mas vamos lá. Eu acho que melhorou, né? Eu dei um zoom aí, vamos ver, né? Então aqui, ó, na perninha, na pontinha aqui. Deixa eu pegar o multímetro pra cá, né? Pra pegar direitinho. Vou pegar mais pra cá. Eu quero que vocês vejam o multímetro aqui dando o resultado. Ok? Olha lá. Acho que dá pra vocês verem daí, né? Então vamos colocar aqui, ó, a pontinha preta do multímetro, o negativo do multímetro, no meio do transistor NPN. Aí vou colocar a ponteira positiva do lado esquerdo, não deu nada no multímetro, tá vendo? Vou colocar do lado esquerdo, deu lá um resultado de 400, ó. E vou colocar agora do lado direito, não deu nada. Tá vendo? Agora eu vou te mostrar pra vocês a diferença do outro aqui, ó. Vou colocar a pontinha negativa do multímetro no meio, né? E vou colocar do lado esquerdo a positiva. Vou colocar do lado direito a positiva. Então, ou seja, pessoal, o que acontece? Esse transistor aqui, ó, ele é NPN. Ele é NPN, esse transistor. Ok? Ele é um transistor NPN. Por que ele é NPN? Porque eu coloquei aqui, ó, a ponta preta no meio, que no caso é a nossa base. Ok? Aqui é a nossa base. Vou virar assim, né? Aqui é a nossa base. Coloquei a ponta aqui do multímetro, a ponta positiva do lado esquerdo, não deu nada. Coloquei do lado direito, não deu nada. Se eu inverter, colocar a ponta positiva no meio do transistor aqui, ó, na ponta do meio. Se eu colocar o multímetro aqui, a ponta negativa, vai dar resultado, olha lá, ó. Deu 428. Entendeu? 613. Então aqui, isso aqui me indicou que esse transistor aqui ele é um NPN. Beleza? Ele é um transistor NPN. E vamos ver agora como é que é o PNP. Olha o PNP. PNP eu vou colocar a ponteira do meio
no meio aqui, né, no transistor, olha lá, ó, no meio. Vou colocar multímetro na ponta direita, não deu nada. Vou colocar na ponta esquerda, deu um resultado de 402. Então vamos agora inverter. Vamos colocar o positivo, né, aqui na ponta do meio, na perninha do meio do transistor. Olha lá, o negativo do lado direito, o negativo do lado esquerdo. Não deu nada. Inverti os dois lados, não deu nada. Ó, tá vendo? Então isso aqui é um transistor PNP. Beleza, galerinha? Ficou bem esclarecido isso aqui pra vocês? Sobre a questão do transistor? Deixa eu tirar o zoom aqui, para não atrapalhar na imagem. Ficou bem esclarecido isso pra vocês? Referente a essa questão aí do PNP e do NPN? Se por acaso não ficou bem esclarecido, deixa nos comentários aí que a gente vai estar corrigindo a dúvida de vocês, beleza? Sobre o PNP e sobre o NPN, beleza? Agora, pessoal, agora a gente vai passar para a parte... Eu quero fazer um teste com vocês de resistor. Os resistores, a gente tem a tabela, igual eu expliquei para vocês que dia vocês começaram a notar as cores das tabelas, né? Então tem as tabelas aí direitinho. Então eu vou estar passando para vocês algumas coisas aí de resistor. Beleza, galerinha? Vamos lá. Então, pessoal, então eu quero fazer da seguinte forma com vocês, para ficar um pouco melhor. Eu vou deixar a aula de resistor aqui, de potência, de tolerância, de porcentagem, para o final dessa aula aqui. Vai ser nessa aula ainda. Primeiro eu quero fazer com vocês o conserto de uma placa com vocês aqui. Isso aqui é uma placa de uma televisão Philco 22 polegadas. Essa placa está queimada. Ela não está acendendo, não está ligando, né? Ela vem com duas barras de LED, ó, tá vendo? Essas duas barras de LED dela aqui, né? São as que vai no painel dela para acender ela, né? Vem aqui a teclinha de botão power, né? Tudo direitinho, né? Então eu quero fazer os testes com vocês, a gente descobrir junto qual é o defeito dessa placa. O que está acontecendo com essa placa aí que ela não está funcionando, não está ligando. É uma placa que ela tem vários componentes aqui que a gente está estudando, né? São vários componentes, ó, os capacitor, né? Transistor, diodo, né? Transformador, bobina, né? Resistores, vários diodos aqui, tá vendo? Vários diodos, tem processador, circuito integrado, vários componentes SMD, né? Aqui nós temos o varicap dela, sinal de televisão, né? Para dar imagem. Ela tem o VGA, tá vendo? Tem o HDMI, porta RCA, áudio, conector de cabo de força para ligar o aparelho na energia. Então ela tem vários componentes aí, né? Aqui na parte de trás dela aqui, ó, ela não vai componente não, vai só esquema dela. Aqui eu tenho aqui o mapeamento do esqueminha dela, né? E aqui na frente, aqui é onde você conecta aqui o cabo da tela, né? Ou da Tecon, que liga. E aqui vai conectado o LED. Aqui é o cabo de LED dela conectado aqui. E aqui vai lá o sinal do botão power, volume, mudança de canal e menu. Beleza? Então aqui é uma plaquinha na televisão Philco, né? Eu mostrei pra vocês aí. Os LED dela tá aqui. E não tá ligando. Você liga ela, não dá nada. Ela não tá funcionando, né? A gente então vai fazer alguns testes aqui com o multímetro e vamos identificar qual componente está em curto nessa placa, né? Preste bastante atenção aí no passo a passo que a gente vai fazendo, né? Alguns testes para saber o que está em curto e o que não está em curto, né? Vamos começar por aqui, ó. Esse aqui é um MOSFET, né? Um transistor MOSFET. Ver se eu consigo mostrar melhor para vocês aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Esse é um transistor MOSFET. A base para a gente fazer o teste nele é na escala de diodo, né? Igual vocês estão aprendendo aí já, na escala de diodo, né? A gente vai estar pegando aqui o multímetro, colocando aí a ponteira preta, né? Aqui no aterramento dele. Um pouquinho fica melhor para vocês verem. No aterramento e positivo lá do lado do pino, do lado direito do pino. Deu um resultado de 163, né?
na escala de diodo, no diodo, 163. Se eu inverter aqui, ele está dando 163. Ou seja, pessoal, esse componente está 100%. Viu? Lembrando que o teste dele, você vai colocar a ponteira negativa aqui, ó, na carcaça dele, aqui na ponta aqui da carcaça dele, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você vai colocar a ponteira aqui e vai colocar o positivo do lado de cá e do lado de cá. E ele tem que dar aquele resultado lá, igual deu de 163. Isso indica que esse componente tá bom. Aí, ó, testar de novo. Olha lá, ó. 163, do lado esquerdo 163, beleza? Então quer dizer que esse componente está 100%. Então agora vamos testar os outros. A regra é a mesma para testar, viu? Para não ter que ficar mostrando para vocês toda hora aí, para demorar muito o vídeo, né? A regra é a mesma. Vamos testar o outro aqui, ó. Olha lá. Testando. Aqui. Testei aqui, ó. 286. O componente tá beleza, tá 100%. Aqui tem mais outro, ó. Tem mais dois aqui. Vamos testar eles também. Olha lá. 648. 167. Tá beleza também. Vamos testar o outro. Na mesma regra. 645. 288. Seguindo a mesma regra aí, ó. O componente tá bom também. Aqui tem mais dois, ó. Mais pra cá tem mais dois. Vamos testar esses dois de cá também, ó. Mais dois aqui, ó. 650. 322. Testar o outro. 654. Aqui não, aqui porque aqui é normal. Foi isso mesmo lá. 260, né? 260. Então, ou seja, esses componentes aqui tão bom. Tem mais um aqui, ó. Vamos testar primeiro esse, depois nós passar para os diodo e para os resistor. Vamos primeiro nesse aqui, ó. Esse aqui. Olha lá. 315. De cá não passou. Então, ou seja que tá beleza. O componente não tá aberto. Tá bom o componente. Ele não tá aberto. E tem também, seguindo essa mesma escala de teste aí, tem esses aqui, ó. São semideus pequenininhos, ó. Tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês ver direitinho aí, bem focado, né? Eu creio que tá focado e tá dando pra vocês verem, né? São esses aqui, ó. Cadê eles? Aqui, ó. Tá vendo, ó? São esses camaradinhos aqui, ó. Vamos fazer um teste neles também aqui. Você pode testar também seguindo sempre a mesma regrinha que eu ensinei vocês aí. Coloca negativo aqui, ó. No pino aqui. Negativo, né? E o positivo no positivo, olha lá, ó. Deu resultado, tá vendo? Ou seja, tá beleza. Aí. Você pode testar vários. Alguns você tem que inverter aqui, ó, para saber o resultado dele, ó. Lá, tá vendo? Alguns você inverte a ponteira negativa com a positiva. Se você fizer o teste e não der nada, você inverte a ponteira que ele vai te dar um resultado. Beleza? Ou seja, pessoal, essa placa aqui em questão de diodo, que transistor MOSFET aqui, tá filezinho, tá boa. Vamos testar esses diodos aqui, ó. Vamos fazer um teste aqui nesses diodos aqui, né? Esses aqui. Vamos ver o fusível dela aqui também se tá bom, né? Ó. Fusível tá beleza, igual eu expliquei pra vocês, né? Teste fusível, ó o fusível dela aqui, ó. Tá vendo? Tá bem aí, ó. No pezinho aqui do conector de energia, ó. Esse pretinho aqui. Esse é o fusível dela. Testei, tá filezinho. Então é algum componente mesmo que tá em aberto. Ó, o fusível tá beleza. Então vamos ver esses diodos aqui, né? Vamos testar o diodo. Vocês aprenderam a testar já, né, pessoal? Aquele dia eu ensinei naquela aula, né? O catodo e anodo, né? Aí, ó. Esse aqui tá bom, né? Inverter a ponteira. Inverter a ponteira. Tá bom. Vamos pegar esse de cá. Tá beleza. Vamos inverter as ponteiras. Inverteu. Não pode passar, não passou nada. Aí, ó. Esse aqui deu. Vamos inverter. Inverteu, não passou nada. Esse aqui, né? Agora vamos inverter. Não passou nada. E vamos ver isso aqui. Opa, acusou.
Vamos inverter. Olha, acusou, ó. Esse diodo tá aberto. Esse diodo aqui tá aberto, pessoal. Aí, ó. Tá vendo, ó? O diodo tá aberto. Então nós já tem um suspeito aqui já. Vamos trocar ele, que aparentemente pode até ser só ele, porque o que a gente testou aqui tá tudo bom. Os capacitores estão beleza. Os transformadores dele estão beleza. Então vamos fazer a retirada desse resistor aqui, né? Vamos fazer a retirada dele, desse diodo. Vamos ver o que esse diodo está acontecendo com ele. Vocês já aprenderam já para retirar componente, como é que vocês fazem, né? Vocês já estão por dentro, já não estão, pessoal? Vai deixando nos comentários aí, pessoal, vocês estão por dentro ou não de como é que faz para tirar componente, que eu já ensinei vocês mais ou menos aí, né? Mas vamos lá, vamos tirar ele. Ó, você vai vir aqui, né? O diodo é enjoadinho de tirar, pessoal. Tem vezes que eles grudam na placa aqui, ainda mais quando tá meio sujo, sabe? Eles grudam na placa, fica ruim de tirar. São enjoadinhos de mexer. Mas sai. Qualquer coisa faz aquele macete que eu falei da pasta pra vocês, né? Mas isso aqui eu creio que vai sair beleza. Vamos lá. Eu costumo vir aqui, dar uma puxadinha aqui com a pinça ou com a faca. Vamos pegar uma pinça aqui. Tem uma pinça aqui, esses tojinhos de ferramenta que eu falei pra vocês, pessoal, comprar. São muito bons, viu? Essas pinças aqui são, ó, são top essas pinças, viu? É show de bola. Aí o que vocês vão fazer? Enfia a pinça aqui por baixo dele, ó. Tá vendo? Enfia ela ali, ó. E vem com ferro de solda. Vocês enfiam a pinça por baixo dele e vem com ferro de solda aqui, ó. Tá vendo? Dá trabalho, mas saiu. Então, pessoal, vamos trocar ele. Vamos ver qual é a numeração dele aqui. E vamos trocar ele, vamos ver se essa placa vai ligar. Ele é um diodo. Ele é um diodo RL 257. RL 257. Vou procurar aqui, vamos achar um desse aqui, vamos substituir ele. E vamos fazer o teste na placa, beleza, pessoal? E logo após aqui essa manutenção nessa placa aqui, a gente vai passar para a questão dos resistor, que eu quero que vocês aprendam hoje já, a questão da tolerância de resistor, tudo direitinho já, beleza? Para na próxima aula nós meter bronca com força mesmo. Vamos que vamos. Então, galerinha, agora é testar aqui, né? Vamos testar aqui direitinho, né? Troquei o diodo. Esse aqui é o que tá em curto, né? Que nós tirou. E coloquei o outro aqui, né? Dá pra vocês verem, ó. Coloquei o outro aqui. Testar ele agora pra vocês verem, ó. O resultado dele no multímetro. Nós testou aquela hora, deu bip, né? Dos dois lados. Aí agora, 354. Inverteu, não pode dar nada. Não deu nada, tá vendo? Olha lá, ó. Invertido, né? Agora vamos inverter. Não deu nada, ó. Deu agora só o resultado normal do diodo, 354. E os outros tá tudo mesma forma, né? Os outros aqui mesma forma. Então, ou seja, pessoal, o veredito dessa placa é o seguinte: ela teve algum curto, né? Deu algum curto aqui no circuito dela aqui e rompeu, abriu esse diodo, né? Pode ser que deu um superaquecimento aí, alguma coisa assim. E abriu esse diodo. Vamos ligar ela aqui agora. Vamos conectar aqui o cabo. Esse cabo aqui é o do... Esse cabinho aqui é o do power dela. Esse aqui, ó. Conectei ele já. É aqui, ó. Esse aqui é volume mais menos, canal mais menos, menu e power. E aqui o dos LED, ó. Esse aqui é o dos LED. As barras de LED. E vamos ligar. Vamos ver se ela vai acender, né? Vamos ver se ela vai acender. Vou colocar elas aqui em cima, para não ter perigo, né? Vou colocar elas aqui. E vamos ligar ela, né, pessoal? Cadê o cabo de força? Tá aqui o cabo de força. Tinha deixado separado aqui. Ele tá conectado na tomada ali já. E vamos ligar ela.
pessoal, deixando a dica aí, viu? Quem não é ainda profissional ainda, quem não tem experiência ainda com energia elétrica, a gente vai fazer um curso, também nesse curso aqui a gente vai dar uma aula só sobre os riscos da eletrônica, os perigos de acidente com energia, beleza? Energia não é brincadeira, então tem que ter atenção, tem que ter muito cuidado. A gente vai mexendo muitas vezes, porque a gente tem uma certa experiência, então a gente vai mexendo, né, de acordo com a questão da experiência. Mas tem muitas pessoas que não teve contato ainda com a experiência de sistema elétrico, eletrônico, né, não sabe os riscos da energia. Energia é perigoso, né, energia não é brinquedo, então muita atenção aí, beleza? Então vamos conectar aqui o cabo de energia na placa, né, que tem a conexão dele aqui, ó. Vamos conectar. Conectei o cabo. Não acendeu ainda porque eu tenho que dar o power aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que dar o power aqui, ó, para ela acender. Não acendeu ainda, vamos ver aqui. Aí, ó, acendeu. Tá vendo? Acendeu aí, pessoal. LED acesa. Vamos ver se ela vai... Pelo menos 5 segundos, né? Ela vai manter. Ou seja, pessoal, o defeito era esse camarada aí, ó. Era o diodo, né? RL. Vamos só confirmar aqui de novo. Agora a gente fez a leitura dele aqui, mas ele é o RL 205. Eu não sei se eu falei corretamente aquela hora, mas eu creio que sim, é o RL 205, o diodo. Beleza? É só substituir. Eu acho que agora eu falei errado para vocês aí. Eu acho que eu tinha falado 257, parece, né? Mas ele é 205. Ela desligou, né? Fez a... Por que ela desligou, pessoal? Não porque está com defeito, ó. Conectada. Essa placa aqui, se ela não estiver conectada no sistema dela de imagem, quando você liga a energia aqui, que você liga os LEDs dele, matar a charada, né? Do circuito aí. Conseguimos consertar. Deu um trabalhozinho, porque como eu falei pra vocês têm que ir testando componente por componente. Vocês têm que ir testando para saber qual que tá rompido, qual que tá aberto, né? Muitas vezes eletrônico engana. Você faz um teste num componente e é outra coisa, né? Beleza? Então é isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Então, galera, como estava prometido, então, eu falei que no final daquele conserto da placa lá, a gente voltaria aqui pra gente fazer a aulinha, né? Pessoal, o que acontece? Que vocês estão vendo que eu tenho 3 folhas aqui, tá vendo? 3 folhas aqui, anotadinho pra vocês aí, tá vendo? Passo a passo. Essas 3 folhas aqui vai ficar no final do vídeo aí, pra vocês tirar print ou tirar xerox depois e copiar, entendeu? Essa folha aqui, ó, é aquela tabela que eu pedi pra vocês copiar as cores. Vocês lembram? Eu falei, ó, copiar as cores e tal. Vocês lembram que eu falei pra vocês copiar as cores? Então, vocês vão seguir essa mesma regra aqui, ó. Essa regra aqui, a gente vai estar falando na aula de multímetro. Porque isso aqui é complicado, é quebra-cabeça, vocês vão ter que suar a camisa um pouco, beleza? Que vai ser o passo a passo, que é a regra aqui das cores, ó. Tá vendo? Ó? Marrom, 1, tá vendo? Aí, ó, X10, tá vendo? X100, X1000, aí vem 10K, 100K, tá vendo? 1 milhão. Então, assim, são as medidas de tolerância. Aí vem aqui a tolerância aqui do resistor prata e dourado. É o dourado 5%, o prata 10%, entendeu? Então, eu quero que vocês copiem isso aqui, por favor, beleza? Vocês copiem do jeitinho que tá aqui. Vai ficar a folhinha aí pra você estar pegando e tirar xerox ou copiar direitinho, beleza? Do jeitinho que tá aqui, vocês copiam. Isso aqui vai ser muito importante vocês aprenderem, pessoal. Beleza? Vai ser muito importante mesmo. Essa aqui, ó, eu vou estar ensinando pra vocês aqui a regrinha de testar resistor com multímetro já. Vocês vão pegar já o teste já. Por que eu não peguei essa escala aqui? Já fiz já o curso pra vocês, que é igual com isso aqui. Que eu já quero entrar junto da aula do multímetro. Beleza? A gente vai fazer uma aula só. Isso aqui, ó. Vai ser uma aula só. Então vamos passar pra cá. Esse filme aqui pra mim. Eu vou estar mostrando pra vocês alguns testes aqui. Pra vocês entenderem mais a profunda aí sobre o resistor. O pessoal costuma falar aí, pessoal, tem gente que fala aí que é uma das piores aulas que acha. Quando tá fazendo um curso aí no Senai, ou algum curso aí né, de técnica eletrônica, né?
tanto simples, primeiro passo, ou então de profissionalizante, né? Isso aqui é o maior quebra-cabeça que o pessoal acha de fazer. Porque é muita coisa que tem que decorar, muita cor, muita tolerância de componente, né? Então primeiro, vamos começar por aqui, ó, pra vocês entenderem alguma coisinha. Então, eu coloquei nessa ordem aqui, mas vai ficar nessa ordem aqui, fica melhor. Tá? Eu até anotei para vocês aqui, para vocês tirar cópia disso aqui, entendeu? Por exemplo, qual é a função do resistor? A função do resistor é limitar a passagem de corrente, beleza? Converter energia elétrica em térmica. Isso é a função do resistor. Porque talvez seja a dúvida que o pessoal mais fica é isso aí, né? Mas para que serve um resistor na placa? Com esse tanto de listrinha colorida aí, com esse tanto de regra que tem que ter aqui, com esse tanto de simbolismo que tem que ter aqui, né? Para que serve o resistor então? Então o resistor, ele serve para limitar a passagem de corrente e converter a energia elétrica em térmica. Isso é o resistor, beleza? O principal tipo de resistor que você vai achar no circuito elétrico vai ser esses dois aqui, ó. Ou você vai achar, esse aqui é o principal, ó. Toda placa de circuito elétrico que você pega, eletrônico, tem isso aqui, ó. É um resistor. Ou então esse símbolozinho dele aqui, ó. Mas sempre é esse aqui, ó. Você vai ver isso aqui. Então isso vai significar que você está trabalhando com um resistor, beleza? Aí vai depender de você identificar as cores dele, né, para seguir a regra dessa tabelinha aqui, para depois você vir e seguir essa outra regra aqui do multímetro para fazer como se eu dizer para vocês aqui, fazer o teste dele para pegar o resultado final dele, de qual o valor que é ele, entendeu? Então aqui, ó, aqui você tem a escala aqui que você vai aqui de 2, aí ó, 2M, 200K, 20K, 2K, tá vendo? 200. Então aqui é a tabelinha dele, das escalas aqui do multímetro. O multímetro você vai ter que deixar aqui positivo no positivo, onde está na escala aqui máximo de miliampere, né? E pegar o negativo que está aqui, ó, e passar ele para o comum. Tá vendo? Para o comum. Isso aqui significa comum. Toda vez que você for testar o resistor, você vai ter que fazer essa mudança aí. Então, pessoal, não pode esquecer disso aí. Você vai pegar, deixar o positivo. Nossa, tá passando um carro de som aqui, pessoal. Chato, viu? Coitado, o cara tá trabalhando, mas deixa eu falar pra você, acaba atrapalhando, né? Aqui a gente tá na oficina aqui, pessoal. Então tá no ao vivo brabo mesmo aqui, viu? Estamos trabalhando e gravando aula pra vocês aí. Não para, não. Então você vai deixar o positivo no positivo, o negócio eu expliquei pra vocês. E não esquecer de mudar o negativo pro comum. Beleza? E isso para teste de resistor, beleza, galerinha? Tranquilo? Bem explicado aí? Então isso aqui vocês entenderam direitinho, né? A gente vai ficar com isso aqui para aula junto com o multímetro, porque você está vendo aqui que é uma coisa bem complexa aqui, quebra a cabeça. Por que você tem a tolerância do resistor? De dourado 5%, prata 10%, tem a 20%, entendeu? Então é meio complicado. Então vamos continuar aqui. Então vocês entenderam aí, né? Qual é a função do resistor? Limitar a passagem de corrente e converter energia elétrica em energia térmica, beleza? Aqui está o símbolo. Os resistores são medidos em ohms, viu? Que é a escala de ohms aqui, ó. O desenho que eu fiz para vocês aqui, ó, do ohms, tá vendo? Esse aqui é o desenho de ohms. Então, tá aí também ele aqui, ó. Então essa escalinha azul toda aqui é a de medir os resistores, beleza? São medidos em ohms. Aqui, eu pisei nessa tecla de novo com vocês aqui, a gente teve a aula hoje, né? Explicando para vocês como medir aí o NPN e o PNP. Deixei para vocês copiar esse desenho aqui também, por isso que eu pus ele aqui, que é dos transistores, né? Base, coletor e emissor. Eu acho que vocês aprenderam a fazer o teste também aí, então anota direitinho aí também, que vai ser muito útil para vocês para os próximos passos das nossas próximas aulas para frente, beleza? Então vamos deixar aqui. E aqui, deixei aqui para nós finalizar a aula, pessoal, um testinho básico. A gente vai começar de baixo para cima aqui, ó. Aprendeu já que o símbolo do resistor ohms é esse aqui. A palavra ohms, o que significa a palavra ohms, pessoal? Unidade de medida, resistência elétrica, beleza? É a unidade de medida da resistência elétrica. Isso significa a palavra ohms. OHMS, beleza? Tranquilo? Modo de leitura. O pessoal tem dúvida, pessoal, no modo de leitura. Por quê? Porque ele é cheio de corzinha, tá vendo? Não sei se não dá pra focar direitinho aí. Vamos ver se nós tira aqui e jogar assim, ó. Tá vendo? Aqui nós temos aqui em cima aqui, ó, amarelo, roxo, né? E laranja. E embaixo dourado, tá vendo? E embaixo tá o dourado aí. Então, esse dourado aí, o dourado geralmente ele é a tolerância dele, beleza? É onde você faz a tolerância dele. Então tem aí as cores que eu passei pra vocês aí, né? É o amarelo, o
o violeta, laranja e dourado. Viu? Falei pra vocês roxo aí, corrigindo, né? Roxo não, é violeta, viu? Amarelo, violeta, laranja, dourado. O dourado, vocês aprenderam aí que o dourado aqui, ó, a tolerância dele é 100%, né? É a tolerância do dourado. Então agora a regrinha simples pra vocês aprenderem, pessoal. Vocês vão aprender rapidão isso aqui. Quando nós entrar pro multímetro aqui, que nós entrar pra fazer escala de multímetro, vocês vão aprender isso aqui rapidão. Que é o seguinte, como medir o resistor. Eu separei aqui os resistores pra gente medir. Eu separei aqui, ó, um de 473 ohms, que é esse camarada aqui. E separei um de 150 ohms, que é esse camarada aqui, ó. Vamos medir primeiro o 150, beleza? Vamos medir o de 150. Você vai pegar seu multímetro, já expliquei que tem que estar na escala certa lá, né? Você vai pegar as ponteiras do seu multímetro e vai medi-lo aqui, ó. Você vai medi-lo aqui. Vamos ver se ele é de 2K. Olha lá, o de K ele deu 133. Vamos ver em 20K? Vamos ver em 20K. 20K não, então ele vai ficar aqui, ó. Então ele deu uma média aí de 149 agora, tá vendo? Porque tava desbalanceado o multímetro. Os multímetros costumam fazer isso, viu, pessoal? Mas deu 148. Então ele tá na média, porque a tolerância dele é o quê? Ele é dourado. E o dourado a tolerância é o quê? Para mais e para menos. Detalhe, pessoal. Essa tolerância aqui é para mais e para menos. Ele pode ser 5% menos e 5% mais, beleza? Então quer dizer que esse resistor aqui, de 150 ohms, ele tá na média, ó. Ele tá na tolerância, tá vendo? Então é um resistor que tá 100%, beleza? Qual que é a cor dele? A cor dele tá aqui, ó. Marrom, verde, marrom. Na tabela. Qual que é marrom? 1. Qual que é verde? 5. E marrom, 1. Então quer dizer que vai passar 151, né? Mas ou seja, ele é um de 150, porque tem a tolerância de 5 para mais e 5 para menos, beleza? Dourado 5%, beleza? Então, agora vocês entenderam aí, né? Agora vamos pegar aqui um de 473 ohms. Por que ele é 473? Porque na tabela o amarelo é 4, o violeta é 7, tá vendo? E o laranja 3. Dourado também, 5% para mais ou para menos. Até anotei aqui, ó, 5% para mais ou para menos. Beleza? Então quer dizer 4, 7 e 3, 473. Então ele é 473 ohms. Então ele vai ter que dar esse resultado lá no multímetro para nós, 473 ohms. Vamos ver? Senão tem que aumentar a escala. Então 2K não dá, vamos jogar para 20K. 20K não deu, vamos para 200. 200, beleza. 434, 36, 35, e vai estabilizar ele. Ele fica dando essa variação mesmo, beleza? Depois você vai pra cá, joga e volta de novo a escala, 200K. Vamos ver se vai estabilizar. Ele é 473, tá vendo? Tá aí, média de 465 para 469, né? Mas ele é 473. Então quer dizer que ele tá 100%, beleza? Ele tá 100%. Olha, aqui eu investi ele, ó, tá vendo? E tá na cor errada, ó. Por quê? Porque você tem que começar a medir do colorido, beleza? E negativo na tolerância. Olha lá, ó. Tá vendo? Deu o resultado, beleza. Eu creio, pessoal, que vocês anotando tudo direitinho, igual eu anotei pra vocês aí, eu acho que vocês vão ter dificuldade de aprender, não. Vamos finalizar essa aula aqui, né? Pra não ficar tão grande a aula, tão comprida, vamos finalizar ela aqui. Isso aí, esse material aqui vai ficar para vocês disponível para vocês estudar, para vocês estar estudando, porque a gente está começando agora, pessoal, então a gente não tem postilha ainda, não tem os e-book, né, para colocar aí na descrição, mas eu vou fazendo aqui na simplicidade, mais de coração para vocês aprenderem. E segue essas regrinhas aqui que vocês vão ficar fera e vão começar a pegar depois no multímetro aí e vão meter bronca para cima, pessoal, beleza? Um forte abraço, peço a vocês, pessoal, continue compartilhando, continue dando seu joinha, seu like, comentando nos vídeos aí, que tá maravilhoso, né? A primeira aula nós já tá batendo 10 mil visualizações, a segunda aula já tá batendo aí 4 mil visualizações, né? Mais de 1000 likes, mais de quase 200 comentários, então tá muito bacana. Mas peço a vocês que continuem ajudando, porque é com essa força que vocês dão aí que a gente continua fazendo esse trabalho aqui, beleza? Hoje dediquei praticamente o dia todo aqui nessa aula, então é de coração para vocês. Então a gente fica aí nesse agradecimento para vocês e até a próxima aula, valeu? Até os próximos vídeos também, né? Tem, fora as aulas aí, pessoal, tem vídeo semanal também aí, tem shorts também de dica, beleza? Fica seguindo a gente aí, não vai só nas aulas não, fica seguindo a gente no canal também aí,
nos conteúdos que a gente tem aí para vocês, beleza? Valeu!